Olá, pessoal! Voltamos então para iniciar, né, essa parte final do nosso trabalho sobre os estudos acerca de planejamento. Então, neste momento, vocês já estudaram, né? Vocês acompanharam com as professoras do nosso curso os métodos tradicionais de planejamento, estudaram planejamento estratégico situacional, as diferenças entre os dois. A gente falou sobre métricas, formas de medir, indicadores, sobre análise, sobre todas as fases do planejamento tradicional e como ele funciona, não é? Agora, para finalizar o curso, a gente dividiu ele em três partes, digamos assim. A gente vai falar um pouco sobre metodologias ágeis, sobre design thinking e, para finalizar, a gente vai postar um estudo de caso, tá bem? Para que vocês consigam estudar e que vocês consigam compreender um pouco melhor a questão de planejamento. Metodologias ágeis e design thinking, embora pareça, por serem terminologias estadunidenses atuais, enfim, não são metodologias ágeis e design thinking existem há bastante tempo e elas são usadas há muito tempo, sobretudo na área de tecnologia. Só que esse método de planejar para a área tecnológica foi sendo levado para outras áreas da administração e foi verificando, né, que funcionava, que agilizava alguns processos, que melhorava alguns processos. E eles não são difíceis. O que a gente vai ver agora, nessa primeira parte, nesse primeiro vídeo, é sobre método ágil. O que é o método ágil? E a gente vai falar sobre um deles, que é o Scrum, né? Como é que ele funciona. Mas existem várias metodologias ágeis, elas são completamente adaptáveis a determinadas situações. Aí lá no final do vídeo, depois que a gente falar um pouco sobre as metodologias ágeis, eu vou falar para vocês como é que, na minha opinião, a gente pode inserir elas dentro do planejamento, porque as metodologias ágeis, elas funcionam tanto para efetuar o planejamento, quanto para dar prosseguimento a ele, né, para organizar a gestão. Então elas são bem bacanas assim. Vamos começar? Então, métodos ágeis. Metodologia é uma palavra que é derivada de método, né? Do latim métodos, e o significado é o caminho ou a via para realizar algo. Então, metodologia é quase que um planejamento para atingir uma estratégia organizacional. Método, então, é esse processo para se atingir um determinado fim, se chegar a um determinado conhecimento. Na área tecnológica, sobretudo, o método sequencial, que é o waterfall, ele era um processo visto de forma, então, a fluir constantemente, né, através de uma cascata. Alguém faz isso, depois alguém faz aquilo e depois alguém faz aquilo outro, né? Cada indivíduo, porque quando a gente planeja, não é? Cada fase do planejamento depende, sobretudo, dos indivíduos que vão efetuar esse planejamento de fato, não é? Então, assim, embora a gente construa indicadores, a gente construa cenários, todos vão depender, no fim das contas, de pessoas. São elas que vão colocar, então, a mão na massa e chegar a esse objetivo. E isso é muito fácil de perceber na área de alta tecnologia, não é? Porque um projeto depende de cada uma das pessoas trabalhando naquele projeto. O cara que vai fazer o front-end, o cara que vai trabalhar o back, que vai unir, né, todas as informações e aí então deixar o aplicativo pronto, o site pronto, alguma coisa assim. E é nessa área que eles verificaram que o objetivo de fazer entregas com maior rapidez, e o que são essas entregas? As entregas é o atingimento dos objetivos do projeto, né? Se tornava mais ágil, né, com essa nova metodologia. Como é essa nova metodologia, eu já vou falar para vocês. Então, os métodos ágeis tem esse nome, tem o objetivo de fazer entregas mais velozes, né?
conforme necessidades então dos clientes, que são os objetivos do planejamento da empresa. Então, o ágil é feito de uma forma interativa, colaborativa, consensual entre equipe, cliente, entre todas as pessoas. Não são passos que se dão. Você faz isso, termina e alguém faz aquilo, né? Como no planejamento tradicional. Mas você está sempre em looping, você está sempre consultando as pessoas e verificando, né, diariamente se as coisas aconteceram, como elas aconteceram, e a partir daí buscando formas de agilizar o processo, né? Por isso esses métodos ou essa metodologia chamada metodologia ágil. Então ali tem uma linha do tempo, mais ou menos, para poder entender, né, o que seriam esses métodos ágeis e por que eles importam. Porque lá no método tradicional, waterfall, é orientado ao planejamento. Então você planeja, tem um escopo, constrói, verifica, corrige, implementa e faz manutenção. É uma sequência de atividades, como no planejamento comum. No método ágil, ele é orientado ao valor, ou seja, você planeja, aí todas as coisas acontecem simultaneamente. Você vai verificando, vai construindo escopo, vai corrigindo, e isso tudo simultaneamente. Aí você implementa e aí de novo você faz escopo, você constrói. O que significa isso na prática? Que você tenta fazer certo logo da primeira vez, você não leva um tempão para chegar lá no final e dizer, opa, deu errado, a gente tem que começar tudo de novo por aqui. Né? Então, a metodologia ágil nada mais é do que uma forma de verificar erros, enfim, diariamente. Você tem todas as pessoas que participam do projeto ou do processo ou daquele plano envolvidas nele e compreendendo o que está acontecendo na verdade. Então, assim, como é que se faz métodos ágeis? Por exemplo, abrindo, né, o programa para que mais pessoas consigam visualizar o que é que está acontecendo, o que acontece numa unidade, o que acontece num curso, né? Para que você tenha mais pessoas envolvidas nos processos de executar as ações e menos cabeças, né, que são responsáveis por fazer aquilo e que só elas têm o acesso àquela determinada área. Não sei se fica muito amplo eu dizer isso, mas é mais ou menos isso, né? Para que todas as pessoas consigam trabalhar em conjunto. Vou dar um exemplo, por exemplo. Eu sou coordenadora lá em Cachoeira, não é? E eu tenho acesso aos solis, e só eu tenho acesso ao que eu vejo lá nos solis, ok? Mas assim, ok, eu tenho uma função e aí anualmente eu ganho alguma pontuação um pouco maior por ser coordenadora, mas de fato todos os professores do colegiado trabalham junto. Digamos assim, lá em Cachoeira a gente aplica a metodologia ágil. Todo mundo trabalha em conjunto. Como é que facilitaria a nossa vida se todos os professores tivessem acesso do coordenador? Porque os alunos perguntam, querem tirar uma dúvida com um outro professor, né? E aí ou eu tô em férias, ou eu tô 2 dias sem computador por qualquer motivo, ninguém consegue, só eu consigo dar resposta, ou só a chefia de unidade. A gente não tira a responsabilidade de uma pessoa porque a gente amplia o acesso, e o acesso não pode ser a única responsabilidade. Todas as pessoas têm que estar envolvidas no processo. Como eu vou me sentir envolvida se eu não consigo ver quantos alunos tem, se eu não consigo ver informações básicas de turma, de quem se forma, enfim. Então, assim, quando a gente envolve mais pessoas para compor ou para fazer os planos, no geral, as coisas andam de uma forma mais acelerada, né? E aí eu vou dizer lá que, por exemplo, no nosso caso é um case de sucesso. No momento que a gente consegue formar um monte de alunos, a gente consegue dar seguimento nas turmas, a gente consegue sim envolver o nosso time, e a gente chama de time, para seguir, né? Então a gente de certa forma usa a metodologia ágil para organizar, digamos assim, lá o nosso curso, e aí a gente está conseguindo fazer com que a gente tenha o nosso objetivo alcançado. Qual é o nosso objetivo? É formar alunos, né? Formar alunos mesmo com uma quantidade pequena de professores. Então, assim, é nesse sentido, é de você trocar informações de forma mais ágil. A gente tem um grupo de WhatsApp, vai lá, lança as informações, discute, organiza,
vai lá e formaliza tudo no e-mail, vai lá e dá prosseguimento, né? Divide tarefas. Então, quando é para construir o horário, todos construímos juntos. A gente pede auxílio para todo mundo. Isso é agilizar o processo. Quanto mais você pega um processo e joga nas mãos de poucas pessoas que são responsáveis por cumprir ele, mais difícil é das outras pessoas compreenderem as suas funções naquilo ali. Elas não se sentem uma equipe, elas se sentem funcionários públicos e só isso. Então elas vão lá e pensam, não, eu só tenho que cumprir este papel aqui. Ah, porque nem sei, mas eu tenho que cumprir este papel. Agora, quando você está numa equipe, não, você faz parte da equipe, né? Os planos que você tem é de equipe, o atingimento das metas também é de equipe. Então, é o que está dizendo ali, vai dizer que favorece a cooperação, a eficiência, o menor custo, antecipação de riscos, porque aí você se reúne para que todo mundo faça isso, né? Para que todo mundo discuta, mas discuta de fato, para que todas as opiniões sejam levadas em conta, para que todas as pessoas tenham acesso às informações, para que não exista informação privilegiada, já que todos trabalhamos pela mesma causa. É isso que faz um método ágil. Então, métodos ágeis é uma coleção de metodologias, não é uma só, não é assim a metodologia ágil, não. Existem vários tipos de metodologias ágeis que são baseadas na prática de modelagem efetiva de sistemas de software, né? Então, elas foram desenhadas para esse fim, para a área de inovação e tecnologia, sobretudo, mas elas já são utilizadas em outras áreas e já são utilizadas lá na gestão de pessoas e já são utilizadas por todas as áreas de empresas públicas e privadas. A gente já tem, né, essa utilização na área pública também. As metodologias, então, elas aplicam uma coleção de práticas guiadas por princípios e valores que são aplicadas, sobretudo, por profissionais de software no dia a dia. No dia a dia de empresas de alta tecnologia é comumente utilizado, mas em várias outras empresas também. Por quê? Porque todas as empresas vivem através dos sistemas. A UERGS se deu conta disso, por exemplo, este ano. O sistema mudou um monte, né? O nosso CPPD foi parar no Solis, o Solis fez o ordenamento dos alunos, então a gente descobriu através da pandemia a importância que é um sistema de software e quanto acessar informações é alguma coisa muito importante para as pessoas que estão planejando, não é? E é isso que a gente fez esse ano, a gente mudou o sistema para agilizar. Então, de certa forma, o que a gente está tentando fazer é aplicar uma metodologia ágil própria para dentro da universidade. É o que fez o Decor quando aplicou um ordenamento. Então, o que são esses modelos ágeis? Um modelo ágil é um modelo bom o suficiente que implica em exibir algumas características. Ele vai atender o seu propósito, seja ele qual for, é inteligível, preciso, consistente, detalhado, tem um valor positivo e é simples, tão simples quanto possível. Então, quando você desenha uma metodologia ágil, você desenha qualquer tipo de método que seja eficiente para aquilo que você busca, para o atingimento das metas que você precisa. Se vai pensar lá no PES, no Planejamento Estratégico Situacional, em que ele analisa situações e ele tem que prever essas situações e ele conta com a participação de todos, a metodologia ágil é tipo isso. Né? É uma forma de aplicar, desenhar uma metodologia ágil para fazer um planejamento para uma universidade é uma forma também de aplicar o PES, o Planejamento Estratégico Situacional, se forem consideradas as participações, ou seja, as pessoas envolvidas no processo participarem, porque este é o elemento central do PES, a participação, não esqueçam. O que não é, então, um método ágil? Ele é uma atitude, ele não é um processo prescritivo. Assim você tem que fazer. Não. Quando você tem metodologia ágil, você tem que fazer com que todos os profissionais que trabalhem na universidade compreendam: nós somos um time, nós somos uma equipe, nós trabalhamos em conjunto. A gente precisa atingir estes objetivos, seja lá como unidade, seja lá como região. Nós somos um time, o nosso objetivo é esse aqui, ó, isso que a gente quer. Então, a gente vai atingir ele fazendo isso.
Ele é um suplemento dos métodos existentes, não uma metodologia completa. Você vai lá e usa o PES, você vai lá e usa o planejamento estratégico, você continua usando as matrizes normais, os indicadores normais e construindo os cenários como sempre fez, mas você vai tentar inserir dentro, né, dentro do método ágil essa atitude, esse processo de construção para organização da para a organização daquela para a organização daquela equipe, para a organização daquela gestão na busca, né, do atingimento das suas metas. É uma forma de se trabalhar em conjunto para atingir as necessidades das partes interessadas no projeto. É uma coisa que funciona na prática, não na teoria acadêmica, eles falam. Por quê? Porque você precisa que as pessoas trabalhem em conjunto, elas sejam uma equipe. Como fazer isso? Essa é a dificuldade. Se as pessoas compreendem que elas são uma equipe, elas constroem sua própria metodologia ágil, né? Então elas colocam em prática. Se elas não compreendem que são uma equipe, elas vão continuar trabalhando individualmente, cada um para atingir as suas metas, que são metas individuais. E é bem interessante pensar nisso, hein? Porque talvez alguma mudança lá relacionada à forma como a UERGS avalia os seus profissionais, os seus professores, seria justamente nisso, né, de colocar lá alguma coisa relacionada a trabalho em equipe, alguma pontuação relacionada a trabalho em equipe, seja fazendo cursos, seja trabalhando dentro da sua unidade, seja criando uma metodologia ágil, seja avaliando ela anualmente, e isso vai acabar gerando uma modificação de cultura organizacional ali no futuro próximo, no momento em que você está avaliando não só mais o indivíduo, né, a personalidade individual de cada um e o quanto cada um publica, o quanto cada um faz, mas a sua interação, né? Se a gente avalia individualmente as pessoas e a gente não pontua pelo trabalho em equipe, a gente nunca vai criar uma metodologia ágil, a gente nunca vai conseguir trabalhar em equipe efetivamente, porque todos ali estarão lutando pelos lugares. É uma reflexão a se pensar, lembrando que eu sou professora tanto da área pública, né, da área de gestão pública, como de gestão de pessoas. Então, continuando, o que não é uma metodologia ágil? Então, não é substituto de pessoas competentes, não é um ataque à documentação e não é um ataque às ferramentas. A gente usa tudo isso, a gente continua tendo documentação, continua tendo ferramentas, a gente continua utilizando tudo o que usava antes. A única diferença das metodologias ágeis qual é? É que a gente pega a metodologia então e cria uma metodologia para aplicar tudo isso, tudo que a gente já conhece, organizar os documentos, para a gente criar documentos, criar ferramentas para agilizar os processos, né? E a UERGS, considerando a forma com que ela é organizada em unidades e as peculiaridades de cada região, né? Óbvio que cada equipe seria muito diferente uma da outra. Não é para anular essas diferenças, muito pelo contrário, é para fazer com que essas diferenças se elevem e sejam então construtoras de significado para a universidade. Algumas metodologias ágeis que existem, aqui só tem algumas, nós temos várias. A gente tem Scrum, tem Crystal, tem o desenvolvimento orientado a funcionalidades, método dinâmico de desenvolvimento de sistemas, o adaptativo ou desenvolvimento adaptável de software, 4 aqui, mas a gente tem um monte de outras metodologias. Por quê? Porque essa metodologia é um nome que se deu a juntar ferramentas existentes na área de planejamento, né? Todas as ferramentas usadas em cada metodologia são do planejamento, mas são formas criadas de agilizar processos feitos. Então é isso, tá bem? Agora eu vou encerrar esse vídeo para ele não ficar muito longo e em seguida a gente vai falar um pouco sobre uma outra metodologia que é o método Scrum.
que é o primeiro que eu coloquei ali. Se vocês tiverem curiosidade de conhecer os outros métodos, eu posso falar para vocês. Mas como eu gosto um pouco do tema, vocês perceberam, e a gente tem várias metodologias, aí ficaria muito extenso para colocar aqui. Mas o mais importante, então, é compreender que essa metodologia não é estanque, ela não é assim, é assim, ó, você faz isso, depois você faz isso, você faz aquilo, não. Você pega tudo que tem aí, né? Cria uma equipe que entenda o que está acontecendo lá naquela unidade, naquela região, e ela cria a sua própria metodologia, e ela é responsável por se fiscalizar, por se organizar e por verificar, né, o que ela precisa fazer. Eu considero essa uma metodologia interessante. Se a gente vai pensar numa universidade que está localizada pelo interior do estado e que cada unidade tem suas próprias características, tem seus próprios problemas, tem as funções que ocupa e tem as áreas que são que estão em preponderância naquela região, é uma metodologia interessante. A gente pode pensar nela como alguma coisa que se pode fazer para não anular as características regionais, para não criar sistemas que excluam regiões, para não criar formas de classificação que deixem a equipe de cada região desmotivada, né? Então, aumentar a motivação é uma coisa importante. Para aumentar a motivação é preciso trabalhar em equipe. Ora, se ali já existe um trabalho em equipe, mas ele é voltado para essa área, por que não eles trabalharem nesse sentido? Ou eles poderem criar os próprios indicadores, ou eles poderem se avaliar, se autoavaliar, né? Então, é uma questão interessante a ser pensada. Aí eu volto já já para falar de Scrum com vocês, ok?